Olá, amigo, tudo bem? O tema de hoje é Jesus, saúde e salvação. Texto bíblico base, Lucas capítulo 10, versos 33 a 35. Antes de ler, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra e pelo teu cuidado, carinho, amor e interesse por nós. Nós pedimos que agora, por favor, o Espírito Santo trabalhe a nossa mente para entendermos o recado que o Senhor tem a nos dar. E nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amigo, em Lucas capítulo 10, versos 33 a 35, está escrito: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A atual Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e também do Crescente Vermelho foi fundada em 1919 em Paris, depois da Primeira Guerra Mundial. Porém, a origem dessa federação internacional nasceu um tempo antes. Um jovem suíço chamado Henri Dunant, que viveu entre 1828 e 1910, organizou um grupo de moradores locais para cuidar dos feridos na Batalha de Solferino, na Itália. Essa batalha ocorreu em 1859 e em 1863. E Henri Dunant, com 4 amigos, fundou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O propósito principal daquela organização era cuidar dos soldados feridos em combate. E é interessante notar que Henri Dunant nasceu e cresceu em um lar calvinista muito devoto e seus pais foram seus exemplos. Seu pai incutiu em Henri a importância do trabalho social e esteve até muito envolvido no cuidado de órfãos, enquanto sua mãe trabalhava em prol dos pobres e doentes. Além disso, Dunant cresceu em uma época de despertar religioso e aos 19 anos já se reunia com um grupo de amigos para estudar a Bíblia. E em 1852 fundou a Associação de Jovens Cristãos em Genebra. Como podemos ver, a influência da Bíblia e do cristianismo na vida de Dunant o levou a fundar o que vem a ser atualmente a Cruz Vermelha. E como resultado disso, ele ganhou o primeiro Prêmio Nobel da Paz. Assim, se não fosse pelo cristianismo, não teria havido Cruz Vermelha e, consequentemente, nem Crescente Vermelho. Jesus, seu curador. Na época de Jesus, a medicina e os avanços na área da saúde não eram os melhores quando comparados aos nossos dias. De fato, em muitos casos, a medicina era reduzida a consultas com mágicos ou curandeiros. No entanto, encontramos algumas ações de Cristo na Bíblia que devem ser entendidas sob a perspectiva daqueles dias para que nós possamos entender as obras de Cristo. Na época do Novo Testamento, havia 3 conceitos de doença. Primeiro, alguns acreditavam que a doença era o resultado dos pecados. Segundo, outros consideravam que a doença era um assunto de bruxaria ou magia. E terceiro, outros consideravam que a doença seria um assunto médico propriamente dito. Portanto, a cura tomaria um caminho diferente dependendo da concepção do que seria a doença. E até hoje, a cura tomará um caminho diferente dependendo da concepção do que é a doença. Agora, nas Escrituras, nós descobrimos que às vezes se afirma que a doença é resultado do pecado, e em outros casos que não é culpa dos pais ou da pessoa que está sofrendo alguma doença. No entanto, o texto deixa claro que as curas de Cristo são milagres. É a ação de um ser superior em favor do doente, operando milagrosamente sobre o ser humano. Com isso em mente, podemos entender que os atos de cura realizados por Cristo não eram atos mágicos, nem tratamentos médicos contra algumas bactérias ou vírus que afetavam seus pacientes, mas sim
atos sobrenaturais que só Cristo pode resolver. Assim, quando vemos Jesus nos evangelhos, devemos compreender que ele é o curador por excelência, pois está acima da medicina convencional ou alternativa. Ele pode curar qualquer doença e está além de qualquer procedimento conhecido. Agradecemos a Jesus, então, por seu poder de cura. No entanto, devido ao trabalho de Cristo como curador, durante seu ministério terreno, as missões cristãs enfatizavam fortemente o exemplo de Cristo na cura dos doentes. Assim, os hospitais, como os conhecemos hoje, surgiram como resultado do trabalho de Cristo e do trabalho dos cristãos que imitaram o bom trabalho do bom samaritano. Jesus e a medicina. Como eu disse anteriormente, Jesus não era um médico no sentido de tratar pacientes, mas operava milagres em favor daqueles que vinham até ele. No entanto, em algumas ocasiões, encontramos ações que se assemelham à aplicação de certos remédios. Por exemplo, João capítulo 9, nos versos 6 e 7, mais propriamente dito. Ali nós temos um caso de um homem cego em cujos olhos Jesus colocou um emplastro de barro. Está escrito assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego e então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Nessa cena, nós podemos ver que Jesus realizou uma cura por meio do barro. Cristo poderia simplesmente ter dito: recupere a visão, como fez em outras ocasiões com outras pessoas doentes. Mas ele recorreu ao barro como meio pelo qual operou a cura. Como resultado desse milagre, o poder do barro foi estudado e seu poder curativo é reconhecido em vários casos. O uso do barro por Cristo levou muitos a estudar o poder de diferentes agentes da natureza para aliviar a dor e curar certas doenças. Atualmente existe a medicina alternativa que está ganhando terreno à medida que certos remédios naturais têm se mostrado eficazes. Além disso, muitos medicamentos atuais são feitos de plantas ou produtos químicos que imitam a função de determinados agentes na natureza. Agora, há um aspecto muito importante que Jesus deixou à humanidade, que é o amor no tratamento dos doentes e enfermos. Nos tempos do Antigo Testamento havia tratamentos e curas para as diferentes doenças que eles tinham, mas o tratamento dos doentes não era adequado. Antes de Jesus, um judeu piedoso podia ajudar o doente, mas não ter pena dele, pois a doença era considerada por eles um castigo de Deus que o condenado deveria aceitar. E Jesus transformou a maneira de ver os doentes. Jesus era visto como o médico judeu que se interessava pelos enfermos. Assim, aqueles que acreditavam em Jesus e se interessavam pela medicina e pela saúde, adotaram os princípios médicos da época, herdados pela cultura grega e pela cultura romana, mas acrescentaram o ingrediente do amor pelo paciente. Sabe-se que, na época romana, os hospitais eram apenas para os soldados e escravos, pois eles eram a mão de obra e os enviados para a guerra. O restante da população não tinha acesso à medicina, especialmente as pessoas pobres. Cristo revolucionou esse contexto e se interessou por todos, e não apenas por um grupo específico de pessoas. Quando estava na casa da sogra de Pedro, muitos doentes foram até a casa onde Jesus estava, e como relata Mateus capítulo 8, verso 16, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim, Cristo levou cura a todas as classes sociais. Jesus é o médico por excelência, portanto, salvação tem que ver com saúde. Jesus trouxe a cura a todos aqueles que se voltavam a ele.
Contudo, há uma razão importante pela qual Jesus curava. A cura era sinônimo de salvação. Há vários casos em que Jesus não apenas curou fisicamente, mas também espiritualmente. O caso mais conhecido é o do paralítico que foi levado por seus 4 amigos até Jesus. O texto bíblico nos diz que quando o paralítico foi levado à casa onde Jesus estava falando, o médico dos médicos lhe disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Isso está em Lucas capítulo 5, verso 20. Embora isso tenha provocado a ira dos líderes religiosos de Jerusalém, aquele que estava falando era Deus feito homem, curando as feridas mais profundas que aquele homem tinha. Assim, o perdão não estava apenas curando, mas seu propósito era muito maior. E isso é uma notícia maravilhosa. Depois de lhe conceder o perdão tão almejado, Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu próprio leito e vá para casa. Lucas 5, 24. E em Lucas 5, 25, a Bíblia relata que depois que Cristo pronunciou essas palavras, o paralítico se levantou e voltou para casa glorificando a Deus. E essa história bíblica nos mostra que a cura que o Senhor oferece é holística, ou seja, integral, ou seja, todo abrangente. Cristo não busca apenas o crescimento espiritual, ele almeja que a restauração do ser humano seja de forma completa, de forma integral. E nesse sentido, observe como os evangelhos falam das curas que o Senhor fez sistematicamente. Em certa ocasião, Jesus chegou a Jericó e um cego o chamou. Quando ele foi levado à presença do mestre, houve um diálogo interessante relatado em Marcos capítulo 10, versos 51 a 52. Jesus disse: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. E Jesus completou: Vá, a tua fé lhe salvou. Sabe, a palavra grega usada para descrever a cura daquele homem é sozo, que significa salvar. Portanto, poderíamos traduzir esse texto como: vá, a sua fé salvou você. Porque na Bíblia, na maior parte das Bíblias, está escrito: vá, a sua fé lhe curou. Mas nós poderíamos traduzir esse texto como: vá, a sua fé salvou você, porque em grego existe uma palavra para falar de cura, que é terapeu, que é usada em várias ocasiões na Bíblia, mas em outras ocasiões o texto vai usar sozo para se referir à cura. Isso aconteceu quando Jesus curou 10 leprosos e um voltou para agradecê-lo e Jesus lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Lucas 17, 19. Além disso, lá na história de Mateus capítulo 9, quando a mulher que sofria de fluxo de sangue voltou, foi até Jesus, melhor dizendo, ela sofria de fluxo de sangue por muitos anos, e quando ela foi até Jesus, ela disse: se eu apenas tocasse na capa dele, ficaria, sabe o que está em grego? Sozo, salva. Quando Jesus notou que a mulher o tocou e foi curada, Jesus lhe disse: coragem, filha, a sua fé, sozo, salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou, em Mateus 9, 22, sozo, salva. Até os discípulos, quando se referiram a Lázaro, disseram: Senhor, se ele dorme, estará sozo. João 11, 2, estará salvo. O uso dessa palavra indica que a cura é parte da salvação que Deus deseja efetuar nos seres humanos. Jesus não estava apenas interessado em restaurar a saúde da humanidade, a saúde física da humanidade, mas desejava nos restaurar e deseja nos restaurar à imagem de Deus. Isso significa que Cristo quer nos salvar e esse é o propósito final dele. Qualquer remédio humano é apenas isso, uma tentativa humana de restaurar a saúde. Mas Cristo vai muito além disso, na busca de salvar-nos do mundo de pecado e de nos dar a nossa redenção. Então nós podemos concluir, meu amigo, que aprendemos dessas ocasiões bíblicas que Jesus é o nosso curador. E também entendemos que a obra de Cristo em favor dos doentes implicava em tratá-los com amor,
o que levou os cristãos de todas as épocas a seguirem seu exemplo, na tentativa de garantir que os mais necessitados tenham acesso a serviços de saúde acompanhados de amor cristão. Por fim, nós entendemos que a cura de Cristo oferece muito além de uma cura de uma simples doença. O que Cristo oferece vai além da simples cura de uma doença. Cristo deseja nos curar completamente a ponto de nos restaurar à imagem de Deus. Portanto, aproximemo-nos de Jesus, que com o seu sangue precioso abre a porta para a cura e a salvação plenas e eternas, porque sem Jesus não há cura real para a humanidade. Você quer ser totalmente curado? Você quer desfrutar da salvação? Entregue sua vida a Cristo e Ele o restaurará hoje e por toda a eternidade. Você crê nisso? Então ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por oferecer-nos saúde e cura físicas, mas também saúde espiritual suficiente para vivermos uma vida eterna. Por favor, Senhor, conceda saúde a esse meu querido que está ouvindo. Conceda a eternidade a essa minha querida que está ouvindo, pela entrega que fazemos do nosso coração a Jesus. E pelo nome de Jesus e pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, é que cremos em Jesus como o médico dos médicos para nós, no nosso corpo e na nossa alma. No nome dele nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.